O Conselho Federal de Medicina publicou hoje, 25 de março de 2022, a Resolução 2306-22, que aprova o novo Código de Processo Ético Profissional Médico. São muitas as mudanças e profundas, e sem vacatio legis, ou seja, as alterações já estão em vigor. Ficou curioso? Quer conhecer as mudanças? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Olá, eu sou Christopher Martins, médico especialista em medicina legal e também perícias médicas. E aqui no canal falamos sobre medicina, ética e também perícia médica. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as comunicações de vídeos novos. Também não deixe de comentar e de divulgar o conteúdo aqui do canal. Bom, esse é um dos nossos vídeos mais importantes, trata do novo Código de Processo Ético Profissional Médico. Como dito, as mudanças são muito importantes. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco longo, então eu marquei aqui embaixo na linha do tempo do vídeo todos os assuntos que vão ser tratados por artigo do Código de Processo Ético. Então, se os senhores quiserem pular algum assunto, quiserem ir diretamente ao artigo que seja do seu interesse, podem alterar aqui. Vamos tratar nesse primeiro vídeo apenas do capítulo 1 e 2, e é muito importante que todos entendam que essa interpretação que eu vou passar para vocês aqui é a minha interpretação singular, ou seja, vocês, colegas médicos, é altamente recomendável que conversem com os seus respectivos advogados a respeito do novo Código de Processo, e os colegas conselheiros também ouçam a sua CJ, ou seja, a sua consultoria jurídica. Vamos ao vídeo? Muito bem, então estamos aqui com o novo Código de Processo Ético Profissional Médico, aprovado pela Resolução CFM 2306 de 2022, publicada hoje no Diário Oficial. E a primeira observação importante é que essa resolução entrou em vigor hoje mesmo, né, sem vacatio legis, né, como está escrito no parágrafo 2º da resolução. Este Código de Processo Ético Profissional entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Foi publicado hoje, então já está em vigor. Outra observação importante é que as normas do Código de Processo são aplicadas de imediato às sindicâncias e processos que estão em tramitação. Obviamente, né, sem o prejuízo da validade dos atos processuais já realizados sob a vigência do Código anterior. Vamos agora diretamente ao Código? Bom, aqui no artigo 1º, o novo Código de Processo manteve a questão da tramitação em sigilo processual, o que é muito importante para o sigilo das informações dos pacientes, né? Logo aqui também no artigo 2º, há uma explicação muito mais detalhada acerca do controle jurisdicional do CRM, ou seja, qual o conselho é o responsável pela avaliação de uma determinada situação, de uma denúncia envolvendo um médico, qual dos CRMs, né? E aqui está bem claro, bem pormenorizado. Acho muito importante falarmos do parágrafo 5º, porque é uma inovação. Ele trata do atendimento por telemedicina. Então, nas situações envolvendo a telemedicina, a instauração e apreciação da sindicância e a tramitação do PEP ocorrerão no CRM com jurisdição no local onde o paciente foi atendido virtualmente. Ou seja, é o endereço do paciente inicialmente. De forma óbvia, para facilitar, claro, o acesso do cidadão à justiça, o acesso dos pacientes ao Conselho Regional de Medicina. Tá? Já o julgamento do PEP será no CRM onde o médico tiver inscrição primária à época dos fatos, exceto, é claro, se o endereço do paciente coincidir com a inscrição secundária do médico. Aí será apreciado onde o médico tem a inscrição secundária. Então, para fixarmos, na telemedicina, a denúncia será inicialmente recebida, a sindicância instaurada e o PEP instruído, tá, no CRM onde mora o paciente, no estado do paciente.
Tá? Já o julgamento do PEP será no CRM, onde o médico tem a inscrição primária ou na secundária, se coincidir com o endereço, o estado do paciente. Muito bem. Logo em seguida, temos aqui uma outra alteração, uma outra inovação, que é o artigo 5º. O artigo 5º é uma inovação. Trata assim: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar para que seja proferida decisão de mérito justa. É o dever de todo cidadão cooperar com a justiça, colaborar com o CRM, e o princípio da boa-fé se aplica, obviamente, a todos. Parágrafo único é importante. É dever das partes informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante os conselhos de medicina para recebimento de citações e intimações. Bom, na sequência tem outras alterações menores, nós estamos indo direto àquelas alterações que são as mais significativas. O artigo 12 também é uma inovação, ele trata dos servidores do CRM e do CFM obrigados ao sigilo processual, poderão receber delegação para a prática de atos de administração de mero expediente sem caráter decisório. Isso já é feito dessa forma nos CRMs, mas não havia esse dispositivo dentro do Código de Processo. Então está aqui agora positivado na nossa norma. Tá? Na sequência, nós temos o artigo 14. Vamos lá, o artigo 14. Agora é o artigo que trata da instauração da sindicância. E aqui também há inovações, também temos novidades importantes aqui. Tá? A sindicância era instaurada de ofício pelo CRM, como anteriormente, no inciso 2º, mediante denúncia escrita ou verbal, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos e, quando possível, a qualificação do médico denunciado, com a indicação das provas documentais, além de identificação do denunciante, isso aqui é uma inovação, devendo acompanhar cópias de identidade, CPF, comprovante de endereços, incluindo todos os meios eletrônicos disponíveis para contato. Então está claro aqui, positivado na nossa norma, a necessidade de ser completa essa denúncia com todos os dados. Tá? No parágrafo 1º trata da legitimidade do paciente para oferecer a denúncia e trata também do falecimento, a competência passa para o seu cônjuge, companheiro, filhos, irmãos nessa ordem, poderá ser admitido como parte denunciante, assumindo o processo no estado em que se encontra. A denúncia verbal será tomada a termo pelo servidor, como já era no código anterior. A denúncia será dirigida para o presidente, ok? Aqui já temos a inovação, novamente, A denúncia ser dirigida ao presidente ou ao corregedor, devidamente assinada pelo denunciante, seu representante legal ou por procurador, devidamente constituído, de forma analógica ou digital. Ou seja, podemos usar os nossos certificados digitais, nossas assinaturas eletrônicas, de maneira a não precisar ir fisicamente até o Conselho Regional. E isso está disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Também será aceito o envio de denúncia fotografada, digitalizada, previamente assinada, de forma analógica ou digital, tá? Sendo indispensável o envio anexo do documento de identificação oficial com foto, no qual conste o mesmo padrão de assinatura. Se for a assinatura eletrônica, certificado digital, é o padrão ICP Brasil, não é necessário enviar uma cópia ali da identidade, vai ser certificado, obviamente, o padrão ICP Brasil. Parágrafo 5º. Se o denunciante não cumprir o disposto, aqui é uma mudança importante. Tem que prestar atenção aqui nesse parágrafo 5º. Se o denunciante não cumprir o disposto nos parágrafos antecedentes, a corregedoria levará a denúncia com despacho fundamentado para apreciação da Câmara de Sindicância, onde poderá ser arquivada ou determinada a instauração da sindicância de ofício para apurar os fatos nela contidos. No nosso código anterior, havia um dispositivo em que se concedia um prazo de 15 dias para a emenda da denúncia por parte do denunciante, para que o denunciante corrigisse algum vício, algum erro, alguma falta de informação essencial ou para que tornasse aquilo compreensível.
Tá? Então havia essa possibilidade de dar esses 15 dias ao denunciante. Quando ele não cumpria, quando ele não supria com essa deficiência, a sindicância poderia ser arquivada por decisão da corregedoria, ou seja, por decisão singular. Agora, mediante essa mudança, nós não temos mais esse prazo, então há aqui uma inovação e vamos precisar entender melhor de que forma vamos proceder nos CRMs diante dessa situação aqui. Pelo que está escrito, nós vamos levar até a Câmara de Sindicância, as informações como elas estão, muitas vezes faltando algum dado do denunciante, por exemplo, a Câmara de Sindicância vai decidir se arquiva essa denúncia ou se instaura uma sindicância de ofício, ou seja, com o CRM no polo ativo. Tá? É o que está escrito aqui. Parágrafo 6º. A sindicância poderá ser arquivada por desistência da parte do denunciante, né, quando o seu objeto não envolver, mais uma vez, lesão corporal grave, assédio sexual ou a violação à dignidade sexual, como está disposto no texto, e óbito do paciente. Tá? Mantida que a denúncia anônima não será aceita, como já era no nosso código anterior. Ok. Vamos ao artigo 15º, desculpe. Havendo elementos fáticos e documentais suficientes na sindicância, o conselheiro poderá elaborar o relatório conclusivo de imediato, que será levado à Câmara para apreciação sem a necessidade de nenhum outro ato. Parágrafo 1º. A sindicância deverá ser instaurada por portaria da presidência ou corregedoria e terá finalidade meramente investigativa sem a necessidade de garantia da ampla defesa e do contraditório. Esse aspecto é muito importante. Por quê? Anteriormente, no nosso código antigo, Código de Processo Ético Profissional Médico antigo, isso não estava claro. Não estava disposto de uma forma assim positiva na norma. Então havia muitas dúvidas, havia muitos questionamentos, muitos recursos dos senhores advogados, dos colegas médicos, alegando que não houve espaço para o contraditório e para a ampla defesa na fase de sindicância. Acontece que a fase de sindicância sempre foi um procedimento prévio, preliminar, informal, onde a conotação é inquisitorial, ou seja, não cabe aqui a ampla defesa e o contraditório, é apenas uma apuração preliminar, se nós vamos apurar esses fatos ou se não vamos apurar esses fatos. Tá? Então agora isso está muito claro, isso está ali disposto no Código de Processo de maneira a não deixar dúvidas mais com relação a isso. Então foi uma mudança muito positiva e que vai trazer mais tranquilidade para o trabalho dos senhores conselheiros nos CRMs. Bom, vamos em frente. Parágrafo 2º. Será admitida a manifestação preliminar escrita do denunciado, a requisição de prontuário e, quando imprescindíveis, a verificação dos indícios de autoria e materialidade da infração ética e outros documentos. Né? Parágrafo 3º. Tá? Outro parágrafo muito importante. Já havia essa orientação, como disposto aqui no parágrafo 3º, para os CRMs, já havia uma orientação do Conselho Federal de Medicina nesse sentido, mas não estava na letra da norma, né? Ou seja, agora está claro aqui para todos os conselheiros que não serão permitidos outros atos de instrução mais complexos na fase de sindicância, tais como solicitação de parecer de câmara técnica, oitiva de testemunhas. Por quê? Porque nessa fase, como conversamos anteriormente, não há a ampla defesa e o contraditório. Se não há ampla defesa e contraditório, todas as diligências feitas nessa etapa de sindicância, elas vão precisar ser refeitas se for instaurado um processo ético profissional. Então, quando fazemos uma oitiva de uma testemunha numa sindicância, quando fazemos uma diligência, como por exemplo a produção de uma prova, né, produzida pela Câmara Técnica de uma especialidade, esses documentos não sendo submetidos ao contraditório, eles precisarão obrigatoriamente ser submetidos a esse contraditório durante a fase processual. Tá? Então não tem sentido ficar repetindo
omitindo as diligências, né? Não é possível aproveitar diligências da sindicância para o PEP em razão dessa natureza de inexistir o contraditório e a ampla defesa. Então aqui o Conselho Federal de Medicina colocou textualmente que não é para se fazer diligências mais complexas durante a fase de sindicância. Isso é uma mudança muito importante. Ok, vamos em frente. Artigo agora, acho que não é o artigo 16, teve algumas alterações, mas vamos direto ao artigo 18, porque estamos hoje nas principais alterações. Hoje é o dia da publicação dessa resolução, que já está em vigor, né? Então é um pouco urgente nós conversarmos sobre isso. O artigo 18, também temos inovação aqui. A pessoa jurídica, pública ou privada, poderá exercer o direito de denúncia e figurar no polo ativo, devendo ser representada por quem a lei ou os respectivos estatutos indicarem, ou no silêncio destes, pelos diretores ou sócio-gerentes. Agora vem a inovação. Até aqui, ok, já era assim no nosso código anterior. Parágrafo 1º. Quando da denúncia, as pessoas jurídicas previstas nesse artigo deverão demonstrar o seu interesse em figurar no polo ativo. Caso contrário, a tramitação ocorrerá de ofício. Já no parágrafo 2º, quando se identificar pessoa física legitimada para a denúncia, esta deverá ser intimada para integrar o polo ativo, se assim desejar. Ou seja, quando a denúncia for oferecida por uma pessoa jurídica, no ato da denúncia, essa pessoa jurídica precisa manifestar o interesse de mover o polo ativo. Aí ela vai figurar como denunciante. Caso a pessoa jurídica não se manifeste no sentido de ter o interesse de mover o polo ativo, o CRM vai fazer esse papel, ou seja, a sindicância será de ofício. Já se tratando de pessoas físicas legitimadas para mover esse polo ativo, é dever do Conselho Regional de Medicina oficiar essa pessoa, provocar essa pessoa para que assuma o polo ativo da denúncia. Ficou muito mais claro, uma mudança importante. Bem, na sequência temos o artigo 19, também com alterações. Vamos lá. Artigo 19. O relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação da Câmara de Sindicância, em sessão que poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens de forma síncrona, com uma ou mais das seguintes proposições. Muito bem, essa alteração é uma alteração muito importante. Agora está prevista as reuniões, as câmaras de sindicância, os telejulgamentos de forma eletrônica, né? Ou seja, é uma atitude proba, é uma atitude que traz economia para os conselhos regionais de medicina. Muitas vezes os conselheiros precisam se deslocar do interior do estado até a capital para uma sessão de julgamento, ou no Conselho Federal de Medicina precisam se deslocar lá dos seus estados até aqui a capital da República para participar de reuniões, de deliberações em câmaras de sindicância. Agora, esse procedimento pode ser realizado à distância por meio de reuniões síncronas, obviamente com o devido sigilo e a devida garantia dos dados. Tá? Isso é muito importante, traz uma facilidade, traz celeridade processual e economia, né? Ou seja, é uma medida que atende aos interesses da administração pública e também o interesse dos médicos e dos cidadãos na celeridade processual, celeridade da atividade judicante dentro do Conselho Regional de Medicina e também do Conselho Federal de Medicina. Vamos retornar lá nosso código de processo novo, né? Então estamos aqui no artigo 19, logo na sequência temos o fim que a sindicância pode ter, né? Então o relatório conclusivo, ele deve concluir pela conciliação, quando pertinente, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? Instauração de PEP, o arquivamento, né? Ou seja, isso aqui pouco mudou.
A próxima mudança que nós vemos aqui está no parágrafo 5º. Aqui, parágrafo 5º. Parágrafo 5º diz: a sessão plenária poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência, como já conversamos, né? Agora está muito mais fácil, muito mais econômico. Aqui tiveram alguns ajustes, podemos conversar de forma mais detalhada, né? Se os senhores tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, deixa a dúvida aqui embaixo, a gente pode voltar a esse assunto, mas o vídeo não pode ficar muito longo, então já vamos diretamente aqui para a seção 2 da conciliação. A observação aqui é no parágrafo 1º, né? A observação que a conciliação poderá ser realizada em ambiente eletrônico, ou seja, também é possível fazer essa audiência de conciliação de forma eletrônica. No parágrafo 2º, mais uma vez, realizado por videoconferência, as oitivas das partes, então também podemos ouvir as pessoas eletronicamente, o que é, sem dúvida alguma, algo muito positivo. Da mesma forma, o termo de ajustamento de condutas, aqui temos a mesma observação, lá no parágrafo 1º, né, do artigo 25, né, parágrafo 1º do artigo 25, onde também temos que a audiência para afirmar TAC poderá ser realizada em ambiente eletrônico. Isso vai facilitar muito a vida do profissional médico, né? Na sequência, o artigo 27 traz outra alteração: competirá à corregedoria, em despacho fundamentado, declarar o cumprimento dos termos contidos no TAC, arquivando os autos, se tudo correr bem, né? Mas, parágrafo único: o descumprimento dos termos e condições contidas no TAC implicará instauração imediata de PEP. Ok, até então nosso código antigo era assim também, mas agora tem a inovação: reconhecido em Câmara nos termos propostos previamente no relatório conclusivo da sindicância. Isso é uma alteração bastante importante, porque anteriormente essa decisão pela quebra do TAC era uma decisão singular, geralmente na corregedoria. Recebíamos uma fiscalização do DEFIS, né, do Departamento de Fiscalização, o conselheiro corregedor recebia esse relatório informando do suposto descumprimento do TAC. E a decisão por passar a entender que esse TAC foi descumprido era singular do corregedor, né? O corregedor decretava ali que de fato havia acontecido um descumprimento de TAC e seguia sob a forma de PEP, né? Agora não. Agora o que vai acontecer é que, diante de evidências de um descumprimento desse TAC, será necessário a apreciação da Câmara de Sindicância para dizer: sim, de fato houve uma quebra do termo de ajustamento de condutas. Agora vamos instaurar o PEP nos termos apontados pelo conselheiro sindicante. Tá? Então, uma alteração bastante importante que traz uma clareza maior da maneira assim do porquê foi instaurado, foi seguido o PEP. Porque um TAC deixou, né, de ser válido, foi interpretado como uma quebra por parte do denunciado. Isso era algo um pouco nebuloso no nosso código antigo. Geralmente os médicos denunciados não compreendiam bem por que isso se deu, né? Não era tão transparente como será agora por meio de decisão colegiada e não singular de um corregedor. Vamos em diante? Vamos adiante? Perfeito. Próximo artigo que nós temos é o artigo 27, já entendemos o artigo 27. Na sequência temos o artigo 29. Aqui estamos, o artigo 29 trata do pleno do CRM, né, a interdição cautelar. A interdição cautelar, ela teve importantes alterações no novo Código de Processo Ético Profissional Médico. Muito importante o dispositivo, são muitas as novidades. Vamos lá. O pleno do CRM, por maioria simples de votos, respeitando o quórum mínimo de 11, o máximo de 21 conselheiros, incluso o representante da MB, excepcionalmente, poderá interditar cautelarmente o exercício profissional médico. Ok. Parágrafo 1º. A interdição cautelar poderá ser aplicada quando da instauração do PEP ou no curso da instrução,
quando houver prova da ocorrência de fatos novos, diversos daqueles que embasaram a abertura da sindicância. Então é necessário um fato novo, é necessário um fato relevante, né, para que essa propositura de interdição cautelar seja apresentada ao pleno do CRM, tá? O artigo 29 também usa a palavra excepcionalmente, né, deixando claro que se trata de uma ferramenta muito excepcional. É a ferramenta que vai afastar cautelarmente o exercício profissional do médico, ou seja, é uma medida reservada para aquelas situações graves, né? Parágrafo 2º. Fica vedada a interdição cautelar na sessão de julgamento do PEP. Obviamente, né, você está na oportunidade de aplicar a sanção administrativa, não faz sentido, não é mais o momento para a ferramenta da interdição cautelar. Parágrafo 3º. O médico interditando deverá ser notificado com pelo menos 72 horas, e isso é outra mudança importantíssima. É uma celebração da ampla defesa e do contraditório. Nós vamos entender por quê. Deverá ser notificado com pelo menos 72 horas de antecedência da sessão plenária do CRM, sendo facultada a sua presença ou de seu representante legal, para que, querendo fazer sustentação oral no prazo de 10 minutos. Por que isso é tão importante? Porque é uma celebração da ampla defesa e do contraditório. Porque até então se julgava a sindicância, né, e se apresentava a propositura de interdição cautelar ao pleno do CRM e não havia o contraditório, não havia a sustentação oral, não havia ampla defesa daquela propositura, né? E isso seguia para o Conselho Federal de Medicina, geralmente em grau de recurso, né, pelo recurso do denunciado, e toda essa defesa, esse contraditório se fazia lá no Conselho Federal de Medicina. Agora não. Agora, se na sindicância, né, ou se durante a marcha processual, no caso do PEP, se decidir pela propositura de uma interdição cautelar, o médico deverá ser comunicado no mínimo com 72 horas para facultar a presença desse profissional ou de seu bastante procurador, de seu advogado, para que seja conferido prazo ali de 10 minutos para que ele sustente oralmente os motivos pelos quais, né, ele não concorda com o que é injusta, essa interdição cautelar. O que é isso? Nada mais é do que o direito ao contraditório e à ampla defesa, né, que antes acontecia apenas na segunda instância, na nossa instância superior, o Conselho Federal de Medicina. Agora não, vai se dar também na primeira instância, então é uma medida muito importante que vem a corroborar com um processo justo. Muito bem. Seguindo adiante, chegamos aqui, artigo 30, né, ainda na interdição cautelar, né? A interdição cautelar ocorrerá desde que existam nos autos elementos de prova que evidenciem a probabilidade da autoria, da materialidade da prática de procedimento danoso pelo médico, indicar a verossimilhança da acusação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente, né? Ou seja, é necessário para que seja possível a ferramenta da interdição cautelar, há que se ter uma tríade, né? Temos que ter provas da autoria, temos que ter materialidade, temos que ter o dano e, mais do que isso, temos que ter também evidências de um evento danoso continuado, uma ameaça de dano maior à sociedade, à imagem da medicina ou ao paciente. Sem que se tenha esses elementos, não cabe a figura da interdição cautelar. Então esse artigo é muito importante, já estava presente no nosso código antigo. Perfeito. Parágrafo 1º. A interdição cautelar implicará no impedimento total ou parcial do exercício da medicina,
Ok, isso já havia no nosso código anterior. Segundo, na decisão que determinar a interdição cautelar, o conselheiro deverá fundamentar de forma detalhada e de modo claro e preciso as razões do seu convencimento, levando em consideração o tempo decorrido da data do conhecimento dos fatos pelo CRM até a efetiva interdição, que não poderá ser superior a 6 meses. Isso é outra inovação, deixando bem claro, deixando muito claro que a ferramenta da interdição cautelar é algo excepcional, é algo que urge, é algo que se toma diante de um fato relevante e que aconteceu agora. Não é algo que o conselheiro de medicina, ao seu bel prazer, depois de instaurado o procedimento de anos no Conselho Regional de Medicina, um belo dia decide pela interdição cautelar. Não, há um prazo de 6 meses. A interdição cautelar agora, ela só cabe se o Conselho Regional de Medicina tomar ciência desse fato há no máximo 6 meses. Ou seja, se está claro o fato, se foi comunicado ao Conselho Regional de Medicina e se passou 6 meses sem que se tomasse uma providência nesse sentido, não é mais possível agora usar dessa ferramenta. Então, me parece muito justo. Então, tem que haver um fato relevante. O fato deve ser recente. O fato precisa ser mais do que o conteúdo da denúncia. E é necessário, sim, haver aquela possibilidade de um dano maior, além daquilo que está exposto na denúncia, um dano maior à sociedade, um dano maior ao paciente ou gravoso à medicina. Sem esses elementos, não cabe a ferramenta da interdição cautelar. Vamos continuar? Vamos lá. Parágrafo 3º. A decisão de interdição cautelar pelo CRM somente poderá ser efetivada após ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. Já era assim. Parágrafo 4º. É nula a decisão de interdição cautelar que não esteja fundamentada na gravidade concreta dos fatos, como já conversamos aqui, ou que não observe o critério da sua atualidade. A ferramenta da interdição cautelar, o recurso da interdição cautelar do exercício profissional médico é algo atual, precisa respeitar o critério da sua atualidade, na forma do parágrafo 2º desse artigo, que está aqui, no máximo 6 meses do conhecimento, contados a partir do conhecimento do CRM dos fatos. Tá? Perfeitamente. Vamos em frente. Agora, o próximo artigo relevante para comentarmos é o artigo 31. Aqui está o artigo 31. Né? O médico interditado cautelarmente do exercício da medicina pelo CRM será notificado da decisão na própria sessão, com registro em ata, se presente, ou na forma do artigo 41, incisos parágrafos, se ausente, tendo o prazo recursal de 5 dias. Então tem lá o prazo recursal de 5 dias. Aqui, agora ele trata a respeito da prioridade de tramitação. Então, a interdição cautelar, ela tem preferência na tramitação sobre todos os demais processos. Isso, o novo código deixa muito claro. Deixou muito claro a excepcionalidade da ferramenta da interdição cautelar e também a prioridade na tramitação, no sentido de que esse processo precisa ser julgado, no máximo em 6 meses. No máximo em 6 meses. Isso está no parágrafo 2º do artigo 35, aqui o artigo 35. O PEP no qual estiver sido decretada a interdição cautelar terá tramitação prioritária sobre todos os demais, devendo ser julgado no prazo de 6 meses. O prazo de 6 meses já era assim no nosso código antigo, mas agora está claro o que acontece se transcorrer esses 6 meses e o processo não for julgado, que era uma outra lacuna, era um pouco nebuloso e não se sabia ao certo como proceder por não estar positivado no Código de Processos. Mas agora está, Agora está. Parágrafo 2º. Caso o PEP não seja julgado em seu grau recursal no CFM, no prazo do caput desse artigo, ou o julgamento do mérito do PEP no CRM não aplicar a sanção de cassação, a linha E do artigo 22, a interdição cautelar perderá os seus efeitos. Tá?
Da mesma forma, o parágrafo 3º, o prazo do caput desse artigo não será considerado quando o atraso da prática de qualquer ato processual for causado, né, sem motivo justo, pelo próprio interditado. Então agora nós já entendemos o que acontece. Né? Já entendemos agora o que acontece se transcorrer os 6 meses em que deveria ser julgado o PEP que está amarrado com uma interdição cautelar, se esse PEP que tem tramitação prioritária não for julgado pelo CRM, não for julgado pelo CFM, cai a interdição cautelar, né? Exceto se for condenado com a linha E. Né? Perfeitamente. Bom, vamos ver se tem mais algum artigo, mas me parece que para o que nós nos comprometemos hoje, agora já estamos aqui no capítulo 3, para o que nos comprometemos hoje, o vídeo já está longo, vamos encerrar por aqui, mas terá um segundo vídeo e há outras alterações muito importantes, aqui do CPEP, especialmente com relação ao rito do julgamento no Conselho. Quando esse PEP é levado a julgamento, todo o rito, a sequência que se faz esse julgamento, teve alterações muito importantes, que vão ficar para o nosso segundo vídeo. Espero que eu tenha contribuído com todos. Caso eu tenha me equivocado ou se alguém não concordar com a interpretação que eu coloquei aqui, por favor, comente, deixe abaixo o que está errado ou qual a interpretação de vocês desses dispositivos do novo Código de Processo Ético Profissional Médico e reitero, essa é apenas a minha opinião, né, a minha observação singular enquanto profissional médico respeitoso das normas emanadas do nosso Conselho Federal de Medicina. Aos colegas médicos, mais uma vez comento, ouçam os seus advogados, aos conselheiros dos estados, dos Conselhos Regionais de Medicina, ouçam a sua assessoria, consultoria jurídica. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.